Que está muito forte hoje em dia. E hoje em dia, era gente muito se conhecendo, se relacionando através online. Exatamente. Era o início, digamos assim, era o começo, então chamou a atenção e de repente surgiu essa mensagem para você. Na verdade, o título, mensagem para você, é o You Got a Mail, que é da AOL, que é um dos responsáveis aí por aqueles e-mails gratuitos, né, que existiam na época. E, consequentemente, aí, a história do filme se desenvolve a partir disso. Quer dizer, é um encontro entre duas pessoas que estão online, que acabam trocando e-mails, né, e que posteriormente descobrem que são rivais no mundo real, por questões aí econômicas ou por questões aí voltadas justamente para questões corporativas. Ele é, né, o descendente de um dono de uma grande livraria, uma grande corporação, e ela é aquela mais romântica, né, que tem uma lojinha de livros pequenininha, infantis, né, e que aos poucos vai sendo engolida por essa mega corporação. Que é uma característica hoje em dia também, né? E isso também é interessante no filme, quer dizer, ele também trabalha muito com essa questão assim, né, das corporações em si, como essas corporações acabam, né, engolindo aquelas menores e tira esse romantismo, tira esse cuidado que é individualizado, que é o que ela faz com todas as crianças que ela tem, com as pessoas que continuam comprando ali, e passa para aquela coisa que é mais massificada, que é, né, produção em massa mesmo. O trabalho da Meg Ryan também foi fantástico, né? Ela também considera uma artista de primeira, ela tem assim, essa característica de ser namoradinha da América, né? Ela tem esse perfil de namoradinha da América. Ela tem vários filmes que são filmes também, né, voltados, né? Por exemplo, Cidade dos Anjos é outro filme que é também final trágico, e também história de amor, com o Nicolas Cage, e que ela também é a parceira dele, que também faz essa parceria trágica, digamos assim, de final trágico. Você já namorou via internet aqui ou por e-mail, não? Já. É? Foi interessante, né? Foi. E resultou em casamento? Resultou no casamento. Olha só que interessante. A propósito, vamos brincar um pouquinho, Modo? De repente, no próximo programa, gente, você mande para nós, de repente, a sua história, que você se conheceu e a gente vai contar aqui, mas de uma maneira bem carinhosa, no programa. Pode ser? Pode, eu achei interessante. Então, o Modo se conheceu via online e depois se transformou em casamento? Foi. Que coisa legal. Então, é a história se repetindo na forma de filme agora. Na realidade, o filme sempre tem uma base na realidade, né? Muito bem. Outra coisa, o Tom Hanks, aqui o que eu tenho, a sinapse, né? Disse que esse papel, na verdade, foi recusado por John Travolta, Bill Murray e Dudley Moore, que recusaram o papel. Porque na realidade é uma história, assim, a princípio é um filme despretensioso, né? E como um filme despretensioso, às vezes tem alguns atores que recusam porque vai ser muito água com açúcar, é uma coisa muito, né? E aí, é interessante que assim, ele acaba fazendo uma parceria de novo com a Meg Ryan e dá muito certo essa parceria. E o filme acabou assim sendo um dos filmes aí extremamente comentados naquele ano, um dos filmes assim que merece destaque, porque apesar de ser uma historinha água com açúcar, né, o linear, tradicional, ele tem, né, essa característica de trabalhar com uma questão que é inerente àquela período, àquela época, e que continua tendo aí, o que tem respaldo nos dias atuais, né, que é essa questão da informática entrando aí na vida das pessoas. Uma outra pedida, Modro, é o Diário de Bridget Jones. Comenta para nós sobre esse filme aí. Eu gosto muito desse filme pelo seguinte, ele é um diário, literalmente, né? Origina-se o filme de um livro, né, que foi feito por uma escritora que começou a colocar, né, de forma bem humorada, como se fosse um diário, as impressões próprias dela, de uma trintona, né, uma balzaquiana, com relação à vida amorosa, com relação a expectativas e por aí afora, de uma questão de uma mulher de 30, 32 anos, que ainda não se casou, que daí tem assim, o chefe dando em cima dela, que é o que aparece no filme, por outro lado tem aquele... Que é um baita de um cafajeste. O Hugh Grant. Mas diz que as mulheres gostam dos cafajestes, qual é a tua opinião a respeito? Não sei, mas que o Hugh Grant é um cafajeste de primeiro que todo mundo adora, com certeza é. E não só nesse filme, né? Não, todos os filmes que ele faz, ele sempre tem essa característica. Personificou já a figura do cafajeste. Aquela figura e acaba assim funcionando bastante. Que as mulheres se apaixonam. E em contrapartida, né, tem
né? Aquele outro que é justamente aquele que é apresentado pela família, né? E que não deve dar muito certo, ou pelo contrário, é aquele que vai acabar dando certo, porque se foi apresentada pela família significa, olha, tem bons princípios, é esse aqui que você precisa, é esse aqui que vai te fazer o diferencial. O olhar, tu acha que é mais pela razão? Acho que um pouco pela razão. Entra a questão da emoção que vai se descobrindo aos poucos, que se constrói aos poucos, mas é muito mais o racional, muito mais essa questão de racionalidade, de esse daqui é o que funciona, esse aqui é o que dá certo. Apesar de parecer que não, apesar de parecer que não tem nada a ver contigo, esse aqui é o certo. Dá uma chancezinha para ele. Agora, eu estive lendo a respeito sobre, depois que a mulherada entrou nos 30 anos, parece que entra meio no campo do desespero, elas vão ficar até bravas comigo. Mas que hoje é uma realidade, uma preocupação, parece que está faltando homem no mercado, Moura.